E aí pessoal, belezinha? Estamos trazendo mais um vídeo e dessa vez vai ser a finalização da nossa série de testes de placa de vídeo, que pode ser feito em placas usadas, novas ou de mineração. No primeiro vídeo, mostramos como realizar as inspeções visuais necessárias para obter informações detalhadas sobre a placa, ou seja, fizemos os testes físicos. Agora vamos fazer os testes de software para testar o bom funcionamento da sua placa de vídeo. Já vou adiantando que nesse vídeo estarei usando na maior parte do tempo programas gratuitos, porém um dos benchmark é pago. Vou explicar o motivo de ter que adquirir ele no decorrer do vídeo. Agora, se você está gostando do meu conteúdo, se inscreva no meu canal, dê um like, comente e compartilhe. Isso ajuda muito a me dar motivação para continuar produzindo conteúdos incríveis para vocês. Lembrando que mais de 90% dos espectadores ainda não são inscritos, então se inscreva agora mesmo. Após verificar que a placa de vídeo não tem nenhum curto com multímetro, ela está pronta para ser conectada à placa-mãe. Iremos prosseguir com os testes de benchmark. Os testes serão divididos em alguns tópicos, começando com o teste básico, onde coletaremos e faremos comparações e informações sobre a GPU. Em seguida, realizaremos o teste do VRM, varredura por defeitos nas memórias, teste de estresse no VRM da placa, transições, testes combinados, Ray Tracing e, por fim, testes de jogos e benchmarks de jogos, para avaliar o uso real do dia a dia. Nos programas de benchmark, vou explicar as opções que precisam ser escolhidas em cada um, e não mostrarei os testes completos, para que o vídeo não seja tão longo. Estarei trazendo alguns vídeos e imagens nos menus dos softwares com as suas respectivas configurações. Antes de começar, vamos precisar do MSI Afterburner. Com ele instalado, iremos abrir e setar algumas informações para a questão de monitoramento. Os sensores que iremos setar são temperatura da GPU1, uso da GPU1, uso de VRAM da GPU1, frequência da GPU1, frequência da VRAM da GPU1, energia da GPU1 e velocidade da ventoinha da GPU1. A temperatura nesses testes de estresse sempre tem que ser monitorada, pois se a GPU está com uma temperatura elevada, quer dizer que todos os seus componentes ao redor também estão muito quentes, ou seja, o VRM da GPU, o VRM das memórias e as próprias memórias. A temperatura em testes de estresse não pode subir mais do que o limite da família da sua GPU, e isso é em torno de 60 ou 80 graus. Após essa configuração, teremos que alterar no gerenciador de energia do Windows o plano preferencial para alto desempenho. Isso vai evitar que o seu Windows pisque a tela durante os testes de estresse, sugerindo algum tipo de problema na placa. Depois de configurarmos o monitoramento e colocar o Windows em alto desempenho, iremos iniciar os testes básicos. Para isso, precisaremos do GPU-Z. Com o GPU-Z instalado e aberto, precisaremos verificar algumas informações e fazer algumas comparações para saber se sua placa está correta. Abriremos o site do Tech Power Up e buscaremos o modelo da sua placa. A partir daí, começaremos as verificações necessárias. Para a questão de comparação, estou utilizando 3 tipos diferentes de placas. No entanto, os principais dados a serem observados são: na aba Graphic Cards, verificaremos o name GPU, Hops the Mills, interface de bus, que é o mais importante, shaders, tipo de memória, tamanho da memória, clock da GPU e clock da memória. Na aba Sensors, verificaremos o clock da GPU, o clock da memória e a temperatura da GPU. Vamos fazer a comparação do clock da GPU e do clock da memória com o site do Tech Power Up, para verificar se estão de acordo. A temperatura da GPU varia de acordo com a família da arquitetura da placa e com a dissipação de calor. Placas chinesas geralmente possuem uma dissipação ruim, devido ao baixo custo de fabricação, então tendem a ficar um pouco mais quentes. A temperatura ideal de placa de vídeo geralmente é entre 60 e 80 graus, mas se passar disso pode ser preocupante. Quanto menor a temperatura, melhor para a sua placa. Agora vamos verificar algumas informações em tempo real. Clicaremos no botão de interrogação que tem do lado do Buzz Interface. Vai abrir uma nova janela. Nela clicaremos em Start Render Test. O programa irá carregar um render. Automaticamente, o Buzz Interface vai mudar, o GPU Clock, Memory Clock e a temperatura. Agora teremos que comparar com o Tech Power Up, mas no caso do Buzz Interface, ele não pode estar menor que 16x, 3.0 ou 4.0, na maioria dos casos. Agora, em placas capadas, irá mostrar aí 8x em vez de 16x. Se a sua placa é mais parruda e no caso não esteja mostrando 16x, talvez 4x ou 1x, quer dizer que a sua placa está com defeito. Se os clocks da memória e da GPU também não subirem, também isso indica algum defeito. Passaremos agora para a próxima bateria de testes. Esses vão envolver a varredura por defeitos na memória e testar o VRM e algumas transições básicas. Para isso, iremos usar o Heaven, o FurMark e o FurMark ROG Edition. Vamos começar pelo FurMark. Ele vai exigir bem dos componentes do VRM da placa: PWMs, DRMOS, MOSFETs ou Power Phases. As configurações dos benchmarks
a partir de agora, são de acordo com o poder da sua placa de vídeo. Se ela for muito potente, você tem que setar sempre com mais resoluções, gráficos no máximo, efeitos no máximo e uso maior de quantidade de memória. Irei mostrar os testes com uma placa antiga, que tinha acabado de reparar que é o modelo da GTX 970 GB, porém vai servir de base para os testes. O FurMark vai ser setado em Full Screen ou no modo janela. As outras opções, colocar no máximo de qualidade possível, Tessellation no máximo possível, Anti-Aliasing em 8x, e se a sua placa for muito potente, não adianta colocar em Full HD. Tem que testar em uma resolução maior, 4K por exemplo. Esse teste pode ficar de 1 a 24 horas. Porém, como ele estressa muito o VRM, o tempo ideal é de 2 horas. Já vai ser o suficiente para que o VRM, se estiver com algum defeito, dê problema. Em seguida, iremos fazer a varredura de defeitos na memória, junto com transições. Para isso, iremos usar o FurMark Rogue Edition, junto com o Heaven. O motivo de usar os dois é que juntos já dá para fazer o teste de varredura de memória e de transições completo. Além do que, eles usam mais memória quando usados juntos. Se colocar eles de forma individual, não vai usar toda a memória da sua placa de vídeo e o teste não vai ser bem feito. No Heaven, vamos setar a qualidade no Ultra, o Anti-Aliasing no X8, o Tessellation em Extreme e a resolução em Full HD. Já no FurMark Rogue Edition, vamos setar Enable Artifact Scanner e as outras configurações vão depender da potência da sua placa de vídeo, como resolução, se você tem uma placa com aguenta Full HD, deixe Full HD, 2K ou 4K, e a quantidade de memória que você quer testar. Para alterar a quantidade de memória, é só clicar em 3D Test. Vão aparecer as opções para ser alocado mais memória ou menos memória no teste. Ou seja, se sua placa tem 8 ou 12 GB, você consegue utilizar quase toda a sua memória. Agora, iremos deixar os dois trabalhando aí por o mesmo período de tempo, no mínimo 30 minutos a 2 horas, mas lembrando de sempre verificar as temperaturas da placa. E agora nesse teste, ficar de olho no scanner de artefatos do FurMark Rogue Edition. Se ele achar algum problema nas memórias, vai acusar ali no Scanning Artifacts. Pronto, agora podemos passar para a próxima fase, que é o início dos testes combinados. Aqui podemos utilizar de benchmarks pagos, ou da sua versão gratuita. No caso, pode-se usar Superposition, mas eu gosto do 3D Mark. Fazer os testes com a versão gratuita também é bom, porém no caso do 3D Mark, iríamos precisar da versão paga, pois só com ela poderíamos testar se a parte da GPU que contém os cores do Ray Tracing estão funcionando corretamente, pois o teste Port Royal é o único que testa o Ray Tracing das placas. Às vezes você passa a placa por todos os outros testes, mas ele vai dar defeito no Ray Tracing, justamente no Port Royal. A versão paga do 3D Mark custa aproximadamente R$60 na Steam, e é um bom investimento. Nesse final de semana, em especial, está em promoção, por apenas R$14. O teste de Ray Tracing também pode ser feito nos jogos, porém se tratando de testes, é o único benchmark que pode fazer especificamente esse teste. No meu caso, que estou com a GTX 970, aqui nesse vídeo não vou conseguir clicar no Port Royal, mas irei deixar um trecho de teste de vídeo passando por uma RTX 3060. Terminado mais essa bateria de testes, podemos finalizar com testes reais em benchmark de games, como Final Fantasy XV, Metro Redux, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, deixar rodando esses benchmark algumas vezes ou ir direto para os jogos. Se a sua placa passou por todos esses testes sem dar nenhum tipo de defeito, parabéns, ela está apta para o uso. Acredito ter passado todas as informações necessárias para sabermos o real estado da sua placa. Foram testes completos de forma física e por software. Espero que a sua placa tenha passado por todos esses testes de fogo e que esteja com desempenho correto e uma temperatura boa. Agora é aproveitar e curtir a sua placa nova, detonando nos games. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida é só comentar. Tamo junto, rapaziada, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!